Você já ouviu falar do conceito de causa e consequência, né? Por exemplo, choveu muito e por conta disso as ruas ficaram alagadas. Porém, se alguns bairros têm mais investimento em infraestrutura do que outros, certamente eles não terão problemas, enquanto os demais continuarão com a insegurança durante uma chuva forte. Essa desigualdade é refletida até mesmo na sustentabilidade. E embora os efeitos do aquecimento global sejam sentidos por todos, né? Ali o sol para todo mundo, os mecanismos para se proteger não são, gente. E aí dependem muito da classe social de cada um. E no Diálogos de hoje falaremos sobre racismo ambiental. Você sabe o que é? Já ouviu falar deste termo? E eu recebo aqui no estúdio o arquiteto e urbanista Ademir Pereira. Seja muito bem-vindo, Ademir. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. É isso. Antes, a gente precisa entender, né, qual que é a raiz do problema, né? Antes da gente ir, né, para a realidade, né? Eu bem mencionei na introdução, né, que geralmente quando acontece uma chuva forte, esses desastres naturais, né, a população de baixa renda, que é atingida primeiro ou atingida num grau mais elevado. Mas para isso, né, os problemas começaram lá atrás, né? Quando a gente pensa no planejamento das cidades ou na falta delas, né? Perfeito. A estrutura da cidade já apresenta visivelmente o que a gente chama de segregação social. Os mais ricos, aqueles que têm condições, ficam em lugares, não só a infraestrutura, geralmente lugares próximos aos serviços urbanos, e muitos além da periferia, que já é distante dos serviços urbanos, ainda temos os problemas de ocupações de espaços que não são permitidas a ocupação, que é o que resta para uma parte sensível, né, da população. E quando acontecem efeitos, inclusive, naturais, essa que é a grande questão, a urbanização é feita de uma maneira extremamente inadequada, e os mais pobres, e não só os mais pobres, e aí entre os mais pobres os negros, as mães, solos, geralmente negras, e particularmente os indígenas e comunidades tradicionais, os quilombolas, que acabam sofrendo de uma maneira muito maior os efeitos desses desastres produzidos, inclusive, muitos deles naturalmente. É isso, a gente vai desenvolvendo esse assunto ao longo do programa, mas vocês sabem de onde vem a história desse termo, o racismo ambiental? Apesar de ser pouco conhecido por muita gente, ele não é novo não, gente. Ele está ligado ao movimento dos direitos civis americanos, que ocorreu, né, entre as décadas de 50 e 60. A criação desse termo foi atribuída ao ativista afro-americano Benjamin Franklin Chavis Jr., que chegou a atuar como secretário de Martin Luther King. Ele destacava que a população pobre, principalmente a negra, como foi abordado aqui pelo Ademir, né, era a que mais sofria com a degradação ambiental. E aí, gente, eu acrescento um dado aqui, olha só, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que aponta que os moradores de periferias morrem 15 vezes, é isso mesmo, 15 vezes mais por eventos climáticos extremos. Tá aí, né? São dados, né? Não é a gente que está falando aqui, né, Ademir? Realmente há uma discrepância nesse assunto, não é o que a gente fala. As mudanças climáticas vão chegar para todo mundo, né? A gente só tem esse planeta, se a gente não cuidar, a situação vai ficar de uma forma muito complicada, irreversível, mas a população pobre, né, como em todos os níveis, sempre é a mais afetada, né? Primeiro, a gente está vendo aí, morrem 15 vezes mais, é muita coisa, né? É muita diferença, é uma desigualdade num nível absurdo, é uma discrepância tamanha. E os lugares que restam para boa parte da população
são lugares totalmente impróprios, e às vezes em áreas até de preservação, que já são consideradas de preservação, porque são margens de córregos, lugares muito baixos, que não poderiam ser ocupados. E aí é que acontece uma segregação espacial, e quando nós temos os eventos naturais, como as chuvas, até mesmo os incêndios, como ocorrem em muitos países, né? Não há uma segunda casa, como muitos têm, para se refugiar, uma terceira casa, né? Já é um sacrifício para construir essa, né? Exatamente. É o que a gente vê em muitos depoimentos, né? As pessoas falando, mas cada tijolo ali foi um sonho, né? Aí vem uma enchente, a pessoa perde tudo, né? Quando não perde a vida, né? Imagina-se voltando do trabalho à noite, para onde vai uma pessoa, a não ser para sua casa, ainda mais uma pessoa que trabalha o dia inteiro, né? Que volta para casa, os filhos estão esperando, vai chover hoje à noite, ou seja, eu não tenho para onde ir, eu não vou me antecipar àquilo que eu não sei. Então as pessoas, tristemente, muitas vezes elas vão sabendo que estão correndo um risco e acontece a fatalidade. E, infelizmente, incorporam-se as estatísticas tristes que você apresentou. Sem dúvida. Bom, além do Ademir, a gente vai conversar de forma remota com outro Ademir, mas é o Ademir Morelli, que é ecólogo. A gente teve um probleminha com o Ademir, mas já conseguimos reconectar aqui com ele. Ademir, tudo bem? Ademir Morelli, ecólogo, seja muito bem-vindo ao Diálogos. Tudo bem, obrigado. Ademir, é isso mesmo, né? Primeiro, como foi aqui pontuado pelo outro Ademir. Eu vou te chamar de Morelli para a gente não confundir. Melhor assim. Primeiro, acontece de fato, né? Essas pessoas de classes sociais mais baixas, né? Que são atingidas mais fortemente pelos desastres naturais. E aí, quando elas são, né, muitas vezes conseguem uma moradia, ou se conseguem, né, porque muitas vezes são anos, elas são jogadas ou numa área de preservação ambiental ou numa área totalmente sem estrutura, né, que aí não tem postos de saúde, não tem escolas, não tem transporte público também para a pessoa ir e vir. Sim, como temos a segregação, né, espacial urbana, ela ocorre e, notadamente, se percebe também para as áreas verdes. Então, agora, com as mudanças climáticas, em que há um aumento da temperatura média, né, nas cidades, principalmente, as áreas verdes, elas ampliam, né, tem um papel muito importante. Nós estamos trabalhando num projeto chamado Urbe Verde, que é uma parceria, né, entre a Universidade de São Paulo, né, o Instituto de Arquitetura, e a Unital, Universidade de Taubaté, e nesse projeto estamos avaliando a população que é atendida por praças, que é aquela que está ao redor das praças, em torno de 400 metros. E aí nós vemos que a população negra, né, a população indígena, principalmente, elas estão, né, fora dessas áreas, né? Então, 72% dessa população está fora dessas áreas atendidas por praças, ou seja, cruzando aí com a temperatura de superfície, elas vão estar nos locais mais quentes das cidades, tá? Longe dessas áreas verdes que refrescam a cidade, e aí, logicamente, vão sentir, né, vão não, além de não terem a área de lazer, né, que seria a praça, também vão sofrer muito mais com o efeito das temperaturas. Então, isso é um tipo de racismo, né, ambiental. Ou seja, os serviços urbanos, né, toda a estrutura urbana está inadequada para os locais em que essa população vive. É que nada mais é, né, do que a falta desse planejamento, né? Bastante interessante esse estudo, né, que a gente vê isso
por todos os cantos do país, né, que falta mesmo esse planejamento, áreas verdes. Tem alguns lugares, né, quando principalmente são mais quentes, né, e aí as pessoas elas não têm condição de ter um ventilador, um ar-condicionado, né, que são mais caros, gastam energia. Então, aí a gente está falando de saúde e também de qualidade de vida, né. Pegando o seu gancho também, né, olha só, saiu um estudo trazendo aqui para a nossa realidade de São José dos Campos, que ao menos 104 mil pessoas moram nas chamadas ilhas de calor aqui na cidade de São José. E aí de todos os bairros, gente, o Jardim Esplanada, que é o que fica na região oeste da cidade, foi o único que foi classificado ali na categoria verde escuro, que é o bairro, né, que tem bons índices de arborização. Mas se a gente for parar para pensar, né, Ademir, quantos bairros da cidade, apenas um, a gente ainda tem muito o que avançar, né? E olha que São José ainda é uma cidade arborizada frente a outras que a gente vê, não digo nem só no estado de São Paulo, pelo Brasil, que a coisa é feia, né? Muito. Além de a segregação existir, há essa questão da distribuição das áreas verdes de uma forma desigual. E um dos problemas mais sérios é a impermeabilização do solo, que não permite que a água seja absorvida, Escoe, se acumule, né, de fato. né, se acumula, ganha velocidade e ganha poder destrutivo, né? Colocando asfalto de qualquer jeito, né, em cima de O asfalto, asfalto. além de impermeabilizar, produz o calor, né? Inclusive a arquitetura muitas vezes é totalmente inadequada, pintada com cores escuras. Agora tem uma moda de pintar as casas de preto, não sei de onde saiu isso, porque o preto absorve calor. E o ar-condicionado e o ventilador que você citou não são soluções, pelo contrário, o ar-condicionado refresca internamente, mas ele joga o calor para a atmosfera, ou seja, isso vai sendo incorporado às ilhas de calor, né? E os mais pobres vão sentir mais, inclusive as comorbidades, né? A desigualdade começa já com o acesso à água potável, onde praticamente 50% da população não tem, e também o esgoto, né? O esgoto tratado. Aí que já começa a segregação e o que é chamado de racismo estrutural. São exatamente os mais pobres que moram em assentamentos precários, que são feitos de uma maneira clandestina, e clandestina muitas vezes alguém ganhando em cima disso. O Rio de Janeiro está com um sério problema agora das milícias fazendo urbanização, né? Ou seja, isso significa não preparar a vida urbana com acesso a esgoto e água. E dali já começam os problemas de saúde. Uma criança que não tem água potável, que tem água contaminada, que já soma-se um outro problema, que é a questão do acesso à alimentação adequada. Por incrível que pareça, a população de baixa renda está comendo mal, se alimentando mal, e aí vai se acumulando os problemas de saúde. Sim. Essas pessoas, fatalmente, já inclusive não só na sua adolescência, mas também na sua juventude, depois na maioridade, elas adquirem comorbidades, ou seja, pressão alta, problemas cardíacos, e eles serão muito mais sensibilizados com as alterações da temperatura. Sim. Então, muito calor faz com que essas pessoas sofram, muitas entram em colapso, ou seja, morrem, e principalmente também as crianças. Então, idosos negros, crianças negras morrerão muito mais com as temperaturas extremas. Mais frágeis. Inclusive tem estudos, a gente vai falar ao longo do programa também, né? Mas é mais um problema, né? Como a gente falou no começo, vai além. Também a gente acaba sobrecarregando a saúde pública, né? Se você não tem ali um esgoto tratado, água de qualidade, né? Significa ali mais pessoas nos postos de saúde, que muitas vezes também não tem infraestrutura para receber a população, né? Muitas vezes falta médicos, equipamentos básicos. Então aí são vários problemas que aí vai virando uma bola de neve. Bom,
para a gente continuar o nosso papo, eu vou chamar agora, gente, ela que é ativista climática e secretária executiva da Rede por Habitação Antirracista, a Tainá Gutierrez. E ela vai falar um pouquinho, né, sobre aí a realidade, ela que luta bastante por essa causa. Nas periferias, né, Tainá, tem muita gente, como a gente falou, que não tem ali água tratada, ou saneamento até tem, mas ele não é feito de forma adequada, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa realidade e também, né, falar um pouquinho que a gente precisa de muito interesse, né, várias frentes lutando aí por essa causa, né? A gente precisa, de fato, democratizar essa luta. Seja muito bem-vinda. Oi, Daniela, é um prazer estar aqui dialogando com vocês no Diálogos da Cidade. Queria agradecer muito pelo convite, pelo espaço. Bom, como você trouxe, né, a questão das mudanças climáticas, há bastante tempo a gente tem observado que os efeitos dessas mudanças climáticas afetam de maneira diferente as comunidades, os territórios que já estão vulnerabilizados por conta de outros efeitos das desigualdades estruturais na sociedade. Então, no caso específico, né, do estado de São Paulo, de grandes metrópoles de outros estados pelo Brasil, a gente tem uma grande marginalização da população nas periferias, em territórios com uma infraestrutura precária, com baixa arborização, com baixo tratamento de saneamento. E tudo isso intensifica o efeito das mudanças climáticas. E aí a gente está dizendo mudanças climáticas, as grandes chuvas, as grandes secas, os deslizamentos de terra. Esses efeitos, né, que são consequência de muitas coisas no campo macro, né, como as emissões de gases, o contínuo uso dos combustíveis fósseis, essas transformações acarretam em desigualdades desproporcionais, que a gente vai chamar de injustiça climática e de racismo ambiental. Porque é justamente nos territórios onde a gente tem maior presença negra, indígena, quilombola, que você tem os efeitos das mudanças climáticas acometendo de maneira mais grave e também a resposta a essa emergência climática sendo dada de maneira mais lenta. Então, quando a gente chega num momento de desastre, de grande emergência, esses territórios também são territórios que se demora a chegar a ajuda necessária para dar conta de toda a complexidade, né? Como foi o caso do bairro Jardim Pantanal aqui na cidade de São Paulo, que ficou 3 dias alagado, depois de um histórico de mais de 40 anos de alagamentos, enchentes que destruíam as casas e faziam com que aquelas comunidades perdessem tudo. Só depois, né, agora com a mídia intensificando mais o contato sobre os efeitos das mudanças climáticas, é que o prefeito aparece para dizer sobre alguma solução possível de se acontecer. E a solução é a remoção das populações e não a construção de infraestrutura segura para garantia da moradia. Então, quando a gente fala dos efeitos das mudanças climáticas para esses territórios vulnerabilizados, a gente vê que não é só o momento em que acontece o desastre, mas também esse pós, que muitas das vezes prejudica mais a comunidade do que ajuda, criminaliza aquela comunidade que só estava exercendo o direito de morar. Né? A gente sempre diz que ninguém escolhe morar numa zona de risco porque quer, as pessoas moram lá porque precisam morar e gostariam muito de ter uma boa infraestrutura para se viver. Então o que a gente tem cobrado é que as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal olhem com prioridade para quem é prioritário. E são as pessoas pobres, negras, indígenas e quilombolas que já foram vulnerabilizadas por várias outras estruturas e agora precisam ter esse reconhecimento da prioridade no que se refere a essa emergência climática. Vamos para o próximo bloco. Tem muito ainda o que falar desse assunto, gente, mas continue com a gente porque o Diálogos volta já já.
Estamos de volta com Diálogos e agora nós vamos ouvir a ativista ambiental Amanda Costa, que foi eleita pela revista Forbes como uma das pessoas de até 30 anos, gente, que mais se destaca em sua área. É isso mesmo. Ela criou um projeto chamado Perifa Sustentável e chama a atenção para a discussão sobre as mudanças climáticas, que são feitas a nível global, né, mas exclui quem é mais afetado pelo problema, os moradores da periferia. O Instituto Perifa Sustentável ele nasceu com essa missão de democratizar a pauta climática para as periferias, comunidades e favelas, muito por conta de uma experiência que eu tive enquanto jovem embaixadora da ONU, tive acesso a esses espaços multilaterais de tomada de decisão, e aí eu comecei a ficar incomodada, no sentido de, por que eu não estou com o microfone na mão? Porque eu entendo a realidade da crise climática enquanto uma mulher preta de periferia, e ao mesmo tempo estava estudando o tema de forma científica, de forma institucional, na academia, na universidade. E aí, em 2019, eu começo como um projeto e ele cresce. E aí, em 2021, eu decido formalizar, convido algumas pessoas para fazer parte. E hoje o Instituto Perifa Sustentável ele é dirigido por mim, Amanda Costa, pela Ryan Sampaio e pela Gabriela Alves, 3 mulheres negras que têm essa conexão e essa vontade de territorializar os debates globais para a nossa realidade. O Instituto Perifa Sustentável ele atua sobre 3 pilares. Primeiro, educomunicação, ou seja, como que a gente une educação e comunicação para ampliar o alcance da mensagem climática. Segundo, incidência política com foco em clima, advocacy climático. Ou seja, como que a gente influencia nossos tomadores de decisão para criar mais políticas de emergência climática, mais projetos de lei contra o racismo ambiental que promova essa justiça climática. E terceiro ponto, ações territoriais. Para a gente é muito importante, é essencial estar com o nosso pé no chão, estar com o nosso pé no bairro, estar com o nosso pé no barro, conectado com o nosso território, traduzindo, territorializando, implementando soluções climáticas que vão ao encontro do povo preto, do povo periférico, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, da galera que está no território. A gente precisa trazer um lugar de tangibilidade para o racismo ambiental. E aí a gente pode fazer isso através dos exemplos. Um exemplo simples. Quando chove, quais são as regiões de São Paulo que ficam alagadas? Quem são as famílias que perdem tudo? Qual que é a raça? Qual que é a classe? Qual que é o gênero dessas pessoas? Quando a gente analisa os bairros periféricos marginalizados, empobrecidos, a gente percebe que não foi por uma questão de escolha que essas pessoas foram para lá. Foi uma questão de sobrevivência. E aí, quando a gente olha para o racismo ambiental, a gente percebe uma discriminação racial para entender onde a política pública chega e onde a política pública não chega. E aí, um exemplo prático do que a gente está desenvolvendo agora, a gente está com um projeto com a Embaixada do Reino Unido chamado Projeto AIE, Mulheres para a COP30, que tem o intuito de fortalecer lideranças femininas de territórios periféricos para atuarem na COP30, ou seja, a Conferência Global de Mudanças Climáticas vai acontecer esse ano no Brasil, no nosso território. E, infelizmente, quando a gente olha o passado, quando a gente vê Eco 92, Rio+12, a gente vê que a conferência aconteceu aqui no Brasil, mas teve um descolamento com a população, com grande parte da sociedade civil. Então, o nosso intuito nesse projeto é fortalecer essas mulheres para que elas não apenas participem, mas influenciem essas políticas globais, porque a gente sabe que quando essas políticas globais estão ratificadas pelos países, elas vão afetar os territórios. E está na hora do povo preto, pobre, periférico ter a sua voz ouvida, e não somente ouvida, mas também as suas demandas implementadas. É isso aí, obrigada, viu, Amanda? E parabéns também por todo esse projeto. Ademir, de fato, é importante, né, que estudiosos, várias pessoas participem, porque é um debate global que, como a gente disse, vai afetar todos. Mas também é complicado, né, você não ouvir quem está ali no dia a dia, né, porque uma coisa é você ser uma pessoa técnica, né, vamos pensar aqui em soluções, isso, aquilo, mas você não está vivendo essa realidade, né, então a gente precisa também pensar nessas pessoas para que elas participem ativamente. Perfeitamente. A questão da governança e da democracia na gestão da cidade é fundamental. E o poder público tem que ouvi-los, e as audiências, as consultas populares,
o plano diretor, a lei de zoneamento, enfim, as políticas públicas têm que ser sensíveis a essas demandas. E criar canais de escuta ativa são fundamentais para que os gestores consigam fazer com que os recursos públicos cheguem também a essas pessoas que são as que mais necessitam e que demandam uma preocupação especial agora diante dos eventos extremos. É isso, vamos voltar agora para o Morelli, que é ecólogo, que está com a gente de forma remota. A gente tem, né, bem pontuado pela Amanda, a COP30, que vai acontecer em novembro, aqui no Brasil. Né? O que a gente pode esperar desse encontro? Pensando também, né, o mundo como um todo vive momentos políticos bem distintos também. A gente sabe que o quão isso influencia também, né, nesse e em outros debates. Mas falando desse especificamente, desse assunto que a gente está abordando hoje. O que a gente pode esperar, então, aí em novembro, desse encontro tão importante, né? Podemos dizer, para a realidade, para o futuro do nosso planeta? COP, sem dúvida, né, que vai realizar esse ano aqui no Brasil, ela é fundamental, uma forma de mobilizar a população, né, e informar mais adequadamente sobre todo sobre as mudanças climáticas e também para tecerem-se acordos, que a evolução, né, dos acordos é bem lenta. Então, nós já estamos, né, na COP25, já todas as outras que ocorreram evoluíram um pouco para o sentido, nesse sentido da solução para as mudanças climáticas. Então, agora nós estamos num momento que tem que ter uma inflexão para que nós consigamos superar, né, e que essa tendência do aumento da temperatura ela não continue aumentando. Então, nós precisamos, é um momento assim crítico, né, que essa COP acontece, no momento em que essas mudanças estão cada vez mais presentes na vida das pessoas e atingindo, né, certamente as pessoas populações mais vulneráveis e os governos eles precisam propor os planos e esses planos serem efetivamente, né, aplicados. O que se vê, infelizmente, né, nas últimas COPs, né, há muita negociação, mas, de fato, quando entra a questão, olha, o quanto tem que ser investido, a questão de recursos a ser investido, né, aí se vê, infelizmente, pouca dotação orçamentária, poucos recursos destinados, né, a essa questão. Ou seja, enquanto se gasta pouco para prevenir, né, vai se gastar muito pelos desastres ambientais que vão ocorrer. Então, essa é uma esperança que essa COP tire, né, modifique um pouco essa tendência, né, que vem acontecendo. Sim, né, a gente falava no primeiro bloco sobre os prejuízos, né, causados por meio das tragédias ambientais também. A gente falou da saúde pública, né, que a gente não tem estrutura em muitos locais para receber essas pessoas, e muitos prejuízos econômicos também, né, que a gente tem, além das casas que geram ali o prejuízo para as pessoas, mais estradas, né, uma série ali de transtornos é um problema de fato que vai levando ao outro, né? E a gente tem que lembrar também, né, Morelli, que algumas a gente tem como reverter ali, mas em partes, né? Porque a gente já perdeu muito também. Então a gente tem de pensar, claro, daqui para frente, mas a gente não tem muitas alternativas aí, muito tempo também, né? Sim, agora, no primeiro momento, o que tem que ser feito são ações de adaptação climática. Então, dado toda a emergência climática, né, como que essas consequências, né, das mudanças climáticas, elas podem ser minimizadas, né, principalmente aí para essas populações principalmente que nós falamos, né, a população negra, a população indígena, né, os mais pobres, né, que eles vão ser mais atingidos. E também, conjugadamente, fazer ações de mitigação, né? Que aí
como diminuir, né, como tentar diminuir esse ritmo de aumento da temperatura no planeta. Nós, aqui, professores da Universidade de Taubaté, estamos fazendo um projeto que é o Guia de Ação Direta para as Mudanças Climáticas e estamos focando em Taubaté nesse primeiro trabalho, né, que orienta as pessoas a como que elas podem agir, né, para se adaptarem melhor às mudanças climáticas e também ajudarem, ao mesmo tempo, né, a mitigar essas ações. Então, é muito importante, as pessoas precisam aprender a se proteger, né? E aí é uma questão importante também colocar, é, chuva mata, né? O calor excessivo mata. Então, na verdade, não pode se atribuir a esses fenômenos naturais, né? Que, lógico, estão acentuados, mas não pode se atribuir a eles a causalidade, né? Da fatalidade, da morte das pessoas. Na verdade, quando há uma chuva e o local há uma inundação, né? E pode levar a vida das pessoas, é todo um problema até mais amplo, que inclui, inclusive, a falta de adaptação das cidades ao fenômeno natural, que é a chuva, certo? Então, isso é um dos problemas também, né, que as pessoas precisam ficar conscientes, né? Então, a chuva em si não é perigosa. Existem locais na cidade, né, em que a ocorrência da estrutura urbana inadequada mais a chuva torna esses locais perigosos. Então, há locais perigosos. Mesma coisa de falar de uma árvore matou tantas pessoas, né? Então, é muito ruim esse tipo de divulgação, porque encobre os verdadeiros culpados, né? Verdadeiros responsáveis, né? Que são a ausência de políticas públicas, a omissão de políticas públicas, né, adequadas para essas populações é um grande fato que ocorre, né? Isso, a responsabilidade dos administradores tem que ser colocada sempre, né? Então, as administrações públicas, elas têm que ser também, e a própria população também, que às vezes também toma atitudes como jogar lixo nas galerias de águas pluviais, né? Tudo isso colabora para criar um grave quadro, que aí sim, esse quadro todo, né, urbano, social, econômico, ele acaba resultando em mortes, em tragédias aí, anunciadas, né? Ou seja, é algo que vai, é determinado pela omissão, né? Infelizmente. Sem dúvida. Você comentou, né, das chuvas, as árvores, né, muito pelo contrário, né, elas trazem vida, são importantes, né, e essa forma, né, que muitas pessoas falam, né, a chuva acaba não sendo bem-vinda, tal, é uma forma justamente de passar um pano ali, né, de maquiar esse problema. Morelli, a gente tem também um outro problema que vem crescendo, isso a nível mundial, né, que são pessoas que vêm se deslocando, né, os deslocamentos humanos, os refugiados climáticos que a gente tem visto crescer também ultimamente, né? E aí abre margem para um outro problema que precisa ser discutido por meio de políticas públicas também. Sim, é uma realidade, né? Os refugiados climáticos, e isso vai ocorrer ainda maior, né? Uma área maior. Então, temos uma área, por exemplo, aqui no Brasil, né, que era dito como semiárido, né, no Nordeste brasileiro. E hoje, né, os climatologistas estão falando que aquela área já pode ser considerada árida. Então, essas áreas que já, por serem territórios semiáridos, já havia, né, uma migração de pessoas, né, internamente no país, né, isso tende a aumentar agora, né, com essa área tornando-se totalmente árida, né, que já é uma ausência, né, quase que total de chuvas. Também, né, é uma questão que vai ocorrer, uma saída maior ainda das pessoas, né, das áreas rurais, né, afetadas pela seca. Então, isso também é algo que vai contribuir ainda mais para agravar os problemas nas periferias urbanas, nas áreas urbanas, que é onde, infelizmente, essas pessoas vão, né, vão ter espaços para ocupar, né? Então, é um quadro agravante
E isso, por isso que é importantíssimo que sejam feitas políticas públicas, né, já se prevendo esses fenômenos, políticas públicas adequadas, né, e que consigam, né, atuar preventivamente, né, para diminuir seus efeitos. É, políticas públicas, né, Demi, e também consciência, né? A gente falava, aqui o próprio Morelli citou, né, um estudo de que muitos bairros de periferia, né, não tem praças, árvores adequadas, por exemplo, o que aumenta a sensação térmica, né? Às vezes está ali 32 graus, mas a sensação térmica num lugar onde é pouco arborizado, a gente sabe que é muito maior, né? E a gente vive numa sociedade que é movida ali pelo lucro, né? Então, isso diz muito, né? Por isso que eu falo políticas públicas e também consciência. E é engraçado a gente pensar, né? Porque há muitos cortes irregulares de árvores, né? Desmatamento, mas nos bairros planejados, né, o que é levado muito em conta, esses bairros de alto padrão, também é se eles são arborizados, né? Isso gera muita especulação imobiliária também. É bem interessante, né, a gente ver aí essa diferença. É triste vermos que bons bairros não têm área verde e os lotes são totalmente impermeabilizados. Isso acontece principalmente nos bairros, nos condomínios, né, nos bairros onde moram as classes abastadas. Essa não convivência com o elemento vegetal, principalmente com a terra, né, ou seja, com a natureza, e uma artificialização dos ambientes, leva não só ao calor, mas à impermeabilidade. E eis aí um dos problemas. A questão dos cortes, né, a própria forma que se planta as árvores é também uma forma assim, totalmente inadequada. Haveremos que rever o desenho das cidades. As árvores se confundem com as fiações que deveriam estar enterradas, né? Isso já é inadmissível acontecer atualmente, e as próprias árvores são plantadas de uma maneira isoladas. Elas, na natureza, o Morelli nos ensina muito isso, as árvores funcionam em grupos, elas nunca estão isoladas na natureza, porque as maiores precisam das médias, que precisam das menores, e elas se protegem de ventos, de chuvas de uma maneira comum, em grupo. Na hora que nós isolamos as árvores, o vento se torna insuportável para elas. E a forma que muitas vezes elas são plantadas, são estranguladas, as suas raízes não penetram o solo como deveriam, há calçadas impróprias, há edificações próprias. A própria árvore acaba se tornando a vilã, quando ela é mais uma vítima. Então, a forma de convivermos com a vegetação exige um novo desenho da cidade, porque primeiro se pensa nos carros, se pensa nas pessoas, se pensa em criar ambientes humanos, mas totalmente impróprios, que geram calor, que são impermeáveis, e a forma que a gente vê a vegetação, como se fosse uma decoração, algo de efeito visual. Não se trata de visualidade, se trata de entendermos que é um ser vivo, que precisa de vários estratos, médios, pequenos e grandes, para que eles funcionem como um conjunto. E aí tirarmos os bons proveitos disso, que é o calor atenuado, né, que é a umidade, que é outro aspecto importantíssimo do nosso dia a dia. Além da temperatura, nós temos ar seco, né, ou seja, que causa àqueles que têm problemas respiratórios danos irreversíveis. Né? Então, é complexo e cada vez... Coisa para se pensar, né? Complexo, e um problema complexo não tem solução simples. Temos que repensar essa relação com a natureza. Requer, né, ali educação, planejamento, né, ser pensado com muita
antecedência e não tem jeito, né? A gente está vendo as ações dos próprios seres humanos, as nossas ações, né? Elas estão causando tudo isso. A gente vai para mais um break, o último de hoje, e daqui a pouquinho a gente volta para concluir aqui esse bate-papo e também para falar em algumas soluções, né? A gente falou de políticas públicas, mas quais alternativas ali, soluções na prática a gente pode pensar, já estão sendo estudadas por muitas cidades, muitos países também. A gente vai responder tudo isso no próximo bloco. O Diálogos volta já já. De volta com Diálogos. E olha só, gente, a Amanda Costa, vocês lembram dela? Ativista ambiental? Ela mandou um outro vídeo para a gente para falar sobre a desigualdade. Ela reforça, né, também, além da desigualdade, sobre a violência e a importância de dar visibilidade ao trabalho dos ativistas, sobretudo as ativistas mulheres. Quando a gente pensa em mudanças climáticas, é essencial fazer o paralelo entre gênero e clima, entendendo que são as mulheres, principalmente as mulheres pretas, indígenas, quilombolas, periféricas, ribeirinhas, serão as mais impactadas pela crise climática. E aí eu trago esse porquê. Como a gente pontuou na conversa, são as mulheres que muitas vezes são as chefes de lares, são as donas dos lares, são as mulheres que estão na linha de frente, seja para garantir a sobrevivência das suas famílias, seja como um pilar essencial para que a comunidade seja mobilizada. Infelizmente, por a gente viver num mundo patriarcal e machista, muitas vezes essas mulheres são invisibilizadas, são marginalizadas, são excluídas e esquecidas dentro do debate. Mas quando a gente analisa dentro de um contexto de crise, são as mulheres que muitas vezes estão na linha de frente e também sofrendo os piores impactos da crise climática. Essas mesmas mulheres estão sendo mortas. De acordo com a ONG Global Witness, o Brasil é o segundo país que mais mata ativistas ambientais em todo o mundo. Quantas histórias de meninas negras, de meninas indígenas a gente não conhece porque essas histórias foram apagadas. Essas histórias foram tiradas de cena antes mesmo dessas pessoas terem projeção. E é essencial que a gente reconheça esse lugar enquanto um país colonizado que, infelizmente, reconhece o externo antes de valorizar o interno. Quantas Gretas, Giovannas, Marias, Amandas, Larissas a gente tem aqui no nosso território que a gente não dá a devida atenção, que a gente não apoia a luta, que a gente não fortalece os projetos, mas que muitas vezes as pessoas preferem valorizar esse exterior, valorizar o externo, valorizar o internacional, ao invés de reconhecer as próprias potências dentro do território nacional. E aí eu posso citar alguns nomes de mulheres negras e indígenas que estão na luta ambiental há muito tempo, fazendo um trabalho gigantesco que apenas precisa de visibilidade, de conexão, de oportunidades e de recursos. Como exemplo, Chai Sorui, que é uma mulher indígena de Rondônia, Samala Satayamaloé, que é uma mulher de Amazonas, a Mahaya Sampaio, que hoje está como na presidência do FUNBE, que é o Fundo de Educação Ambiental Brasileiro, e também a Gabriela Alves, que está tocando diversos projetos para fazer com que essa pauta alcance cada vez mais lugares. Karina Penha, uma mulher de Maranhão, ativista ambiental, que está tocando diversos projetos. Quero agradecer esse convite para bater esse papo. Vim com a camiseta do Instituto Perifa Sustentável, que tem a Sankofa aqui no meio. Sankofa é um ladinho africano, que traz essa importância da ancestralidade e fala que a gente só vai conseguir construir um futuro se a gente voltar e aprender com o passado. E tem uma frase que eu sempre deixo que, para mim, todo mundo deveria tatuar no coração, que é: não existe justiça ambiental sem justiça racial. Senão esse debate fica branco, elitizado, rico e não vai ao encontro das pessoas que estão nos territórios, da população negra, da população indígena, da população de baixa renda, das mulheres no nosso país. Então, se a gente quer falar de justiça ambiental, a gente também precisa falar de gênero, raça e classe. Obrigada. É isso, a gente que agradece, Amanda, pela sua participação. São muitas linhas aí, né? A questão da violência, que a gente sabe contra ativistas, que é um gargalo, né? Não só no Brasil, a nível mundial, né?
essa coisa também da gente nunca valorizar aqui a base, né? A gente sempre acha que o que está lá fora é melhor. É legal pegar ali referências, né, Ademir? Mas a gente também tem de valorizar, tem de criar, se envolver por aqui também, né? Com certeza. E hoje nós temos lideranças formidáveis. É uma maravilha ver uma pessoa como Amanda. E o que ela fala é muito sério, a violência generalizada contra os ativistas. Essas violências são diversas formas, chega-se à morte, e é uma violência, inclusive, crescente, e quando a gente exatamente deveria não só protegê-los, como ela muito bem fala, incentivá-los. E hoje nós precisamos muito de jovens lideranças. Os indígenas enfrentam o maior problema que podemos perceber cotidianamente, assim como também comunidades que produzem alimentos como o Sem Terra, né, são constantemente mortos os seus líderes, e eis aí um problema seríssimo, né, que adentra inclusive os nossos lares. Com certeza o feminicídio, a violência contra a mulher, contra as crianças, é algo que muito nos preocupa, porque chega exatamente entre quem? Os negros, as negras, que são as primeiras vítimas e principais vulneráveis nesse caso. E quantas mulheres, né, que estão ali chefiando uma família, né, tem, nesse caso, do racismo ambiental, de se deslocar, né, não sabe para onde com seus filhos, né, sem garantia alguma, sem dignidade, essa é a palavra. Pessoal, olha só, mais um dado aqui para vocês. Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas, a maioria no sul global, né, inclusive onde a gente está, no hemisfério sul, estão sob risco devido ao calor extremo, por falta de acesso a equipamentos de resfriamento do ar, segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. No Brasil, enquanto 26,7%, quase 27% das pessoas têm ar-condicionado em casa, a proporção de pretos e pardos com acesso, né, a esse equipamento é bem menor, não chega a 13%, aponta o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Está aí um pouco, né, do que a gente falou também. Tem muitos locais, né, que são mais quentes, e aí, daqui uns anos, se continuar nessa pegada, vai ficar impossível, né, para a população de baixa renda conseguir morar, né? A gente vê alguns casos na região norte do país, no Mato Grosso, né, Cuiabá, por exemplo, é uma cidade quentíssima. Inclusive, há estudos que já mostram isso, que daqui a uns anos vai ficar insustentável para quem não tem acesso a esses equipamentos. Perfeitamente. E não resolve os equipamentos, como a gente já falou. Sim. São paliativos. Sim. É uma forma de amenizar ameniza, ali, né? Como o Morelli de ter falou, ali um bem-estar. Adapta, mas cria outro tipo de problema, né? De fato. E essa questão do racismo ambiental envolve não só intra-urbano, né? Ou seja, na cidade nós percebemos, no país nós percebemos e também no mundo. Há continentes como o continente africano, o próprio continente sul-americano. O continente africano não é responsável pelo desastre produzido pelas nações que há muito tempo usam carvão, usam o petróleo. São eles os responsáveis, que são os países mais ricos e os que têm equipamentos, os que têm capacidades e condições e até mesmo políticas públicas para a sua população, mas que desenvolveram toda a sua riqueza baseada no colonialismo, né? São os países europeus, os países centrais, a África, a América do Sul, a América Central, que foram países colonizados, onde nós temos maior proporção de refugiados ambientais intra-países, ou seja, dentro dos países. O Morelli falou há pouco do semiárido, que agora já é árido. Nós estamos perplexos diante dos rios amazônicos praticamente secos recentemente, né? E essas pessoas vão ter que migrar, adquirir um outro modo de vida. São os ribeirinhos, né, que não vão ter alimentação nem forma de viver como viviam.
Então, é um problema que vai aumentar ainda mais a quantidade de pessoas que viverão de um lugar para o outro, e isso nós já podemos perceber, inclusive no cotidiano Sim. das nossas cidades, com Sim, os moradores de rua, né? exatamente. Pessoas que hoje se calcula que seja em torno de 100 mil pessoas só na cidade de São Paulo. Quais cidades no Brasil têm 100 mil pessoas? Exatamente, É uma né? cidade Fora- dentro de outra cidade. cidade. Fora os que ainda, né, não estão contabilizados, que a gente sabe que esse número provavelmente ainda é maior. Você falou da questão da África, né, que é um outro ponto sensível. Lá também acabou virando, né, um lixão, sobretudo para plásticos, né, muitos são destinados para lá, e aí vem aquele debate, né, você não vê em áreas nobres, por exemplo, né, lixões, aterros que ficam próximos. Vai aí uma outra discussão, né, um outro ponto para a gente refletir. Vou voltar agora com Morelli. Morelli, a gente falou muito sobre o poder público, sobre políticas públicas que precisam ser pensadas para a gente tentar contornar essa situação na medida do possível. Para a gente encerrar aqui o programa, queria falar com você sobre outras medidas práticas, né, que já foram feitas, estão sendo estudadas em São Paulo, por exemplo, no Jardim Pantanal, que sofreu recentemente, nesse último verão, com as enchentes, na Holanda, que é um país que fica também abaixo ali do nível do mar, que são os polders, né, que são utilizados. O que a gente pode pegar também de fora, né, de modelos bem-sucedidos para a gente implementar aqui na nossa realidade, né, quando a gente fala de modelos práticos? É importante, né, que nós temos referências, né, internacionais, e uma das que mais pode ser empregadas, porque se prevê, assim como você falou de um exemplo de inundação, e vamos ter também falta de água. Então, um dos conceitos, né, muito importante que nós temos que usar aí é o de cidades esponja, né? Também chamadas também de paisagens de retenção de água, certo? Que esse excesso de água que causa inundação e provoca tantos problemas nas cidades, ele poderia ser utilizado, né, se bem manejado, como uma reserva para o período mais seco. Então, a cidade ela precisa, né, passar por modificações, né? E esse exemplo de cidade esponja que tem na China, na Coreia, né? Algumas cidades europeias também, é muito importante que nós adotemos aqui no Brasil, com as suas devidas adaptações. Então, soluções baseadas na natureza também, muito importante. E aí, volto novamente a falar das áreas verdes, né? A cidade, ela tem que, é, a parte toda de asfalto, cimento, né? Até os tetos das edificações, elas têm que ser repensadas. Por exemplo, o teto das edificações acumula calor, né? Então, pode ser utilizado de uma forma mais rápida tetos frescos. O que é o teto fresco? É pintar-se de branco os tetos, que aí vão refletir a luz e acumular menos o calor, né? O outro também é o teto verde, certo? Que aí é maior ainda o benefício, né? Aumenta o percentual de área verde urbana, tá? Aumentar as áreas, né, com as áreas verdes efetivamente, né, que as áreas verdes sejam áreas verdes, as praças tenham mais verde. Então, tem-se muitas praças que se perde muito espaço que deveria ser verde para estacionamentos, né? Muitas áreas são impermeabilizadas, inclusive com cimento, né? Com cimento e com o próprio também asfalto, que é pior ainda. Então, aumentar, né, a área, e tem cidades, municípios já quebrando, né, quebrando muitas áreas que são impermeabilizadas, tá, para que elas se tornem superfícies permeáveis, né, por exemplo, com os canteiros de chuva, né, os jardins de chuva, que são importantíssimos. Então, é toda uma adaptação que pode ser feita na cidade para que ela possa, né, se adaptar melhor, né, a essas mudanças climáticas.
e com isso também dar benefício para a população. Isso é uma questão muito importante. Agora, há Né, também ações ações. que devem. Morelli, desculpa te coitar, porque a gente está com o tempo bem apertado, mas ações que podem, que devem ser feitas, né, para ontem, porque a gente está vendo aí na prática, né, os números de todas as nossas ações. Morelli, muito obrigada, viu, por participar aqui com a gente e contribuir com o seu conhecimento aqui no Diálogos. Obrigado, eu que agradeço a participação. Viu? Até mais. Ademir, muito obrigada, viu, por participar aqui com a gente, contribuir com o seu conhecimento e seja bem-vindo sempre também. Eu que agradeço, muito obrigado, estaremos à disposição. É isso, então, vocês já sabem, para rever este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/TV Câmara SJC, além dos nossos canais, o canal aberto 12.3, 7 da NET e o 9 da Vivo. Se quiser também saber bastidores, enviar sugestões para a gente, tanto para o Diálogos quanto para os outros programas da casa, é só acessar também o nosso Instagram, que é o @TV Câmara SJC. Eu fico por aqui, mas semana que vem a gente está de volta novamente a partir das 4 horas da tarde para mais um bate-papo interessante. Eu espero vocês. Até mais!